Essa. Rodando as três. Continua o mesmo cartão, né? A gente não trocou não, né? Trocou esse cartão da câmera A. Tá, trocou o cartão da câmera A. Câmeras A, B e C. Gustavo Simões, take 1. Como é que é, pessoal? Seu White Negatives. Bem-vindos aqui a mais um episódio de 7 com terceira temporada aqui no Brasil, como vocês já sabem. E hoje eu tenho aqui o prazer de ter o Gustavo Simões, mais conhecido por Guga Simões. Guga, bem-vindo. Hey, John. Muito obrigado por tirares o teu tempo para estar aqui connosco. Pessoal, o Guga é um comunicador, jornalista, locutor, e tem um programa na rádio Rocket, né? Aqui no Rio de Janeiro, e foi uma conexão. Eu acho que tipo, esta parte aqui é importantíssima. Foi uma conexão feita aqui por uma das nossas subscritoras, grande shout-out aí a Fernanda Zanetti, por nos ter conectado, e meio que ela foi o link para estarmos aqui hoje. Portanto, tu e a Fernanda são do mesmo estado, Rio Grande do Sul, e eu queria mandar aqui um grande agradecimento à Fernanda por nos ter conectado. Guga, nós vamos começar aqui esta entrevista, e eu acho que pode ser uma entrevista muito interessante, principalmente em relação ao papel da rádio na indústria da música. Mas antes de nós chegarmos lá, bora meio que começar aqui no início, né? Guga, em Rio Grande do Sul, antes de vir aqui para o Rio de Janeiro, eu fiquei a saber, antes de nós começarmos aqui a nossa entrevista, que tu começaste na rádio aos 13 anos. Mano. Loucura! Como é que foi isso? Isso foi algo que tu sempre quiseste fazer? Como é que apareceu essa conexão com a rádio? João, primeiro, prazer imenso estar aqui conversando contigo. Obrigado por esse convite, bom demais. Um beijo pra Fê, inclusive, aí, grande parceira, ela que é da minha cidade, de Palmeira das Missões, lá no interior do Rio Grande do Sul. João, eu tenho uma relação muito intensa já, muito duradoura com o rádio, com comunicação de maneira geral. Eu comecei no rádio com 13 anos de idade, muito novinho, e muito por uma influência familiar, assim, desde sempre. A minha família sempre foi muito ouvinte de rádio, apaixonada, programas de notícia, programas de música. Então o rádio sempre foi a trilha sonora da minha vida ao longo dos anos, e isso me influenciou de uma maneira muito forte, assim, a gostar disso. Até que teve um episódio, eu, muito molequinho, brincando com os sons, os rádios de casa, descobrindo fita cassete, que eu podia gravar minha voz e gravar fitas cassete em casa. Comecei a gravar algumas coisas ainda, muito criança. Meu avô percebeu isso. E eu lembro de um dia que ele comentou, cara, vou levar isso pro João lá da rádio. Até era seu xará, né? Também, João. Vou levar lá pro João, porque você leva jeito. Enfim, foi um incentivo na época. E eu falei, cara, trabalhar em rádio, esse universo. Comecei a pesquisar sobre, já era muito ouvinte de rádio, já era viciado nisso. Gostava de ficar tentando pegar rádios de outros lugares longe da minha cidade, ligando antenas e tudo mais, e comecei a criar essa relação até que tinha um projeto numa rádio comunitária da minha cidade, Rádio Lander FM, onde eles incentivavam as crianças a escrever, redigir redações sobre a rádio. Muito bom. E fazer de certa forma, uma seleção e levar essas crianças para ser locutor por um dia. Eu ganhei esse concurso, né? Fui um dos premiados, que eram várias crianças que iam apresentar os programas da rádio. Me apaixonei de vez por aquilo, comecei a criar estúdio em casa, a brincar de rádio, e essa brincadeira foi ganhando tons onde, em determinado momento, o pessoal dessa rádio viu que eu tinha talento, que eu gostava, e me deu a oportunidade de trabalhar lá. Então eu comecei com 13 anos, e aí foi uma história que foi ganhando cada vez mais peso, fiz o curso técnico de rádio, aí logo depois, isso ainda no ensino médio do colégio, né, no terceiro ano. E depois fui fazer a faculdade de jornalismo e aí já estava dentro do mercado, trabalhando cada vez mais com isso, e uma paixão aí que já vai completar 20 anos no ano que vem. 20 anos já. 20 anos. Uau! Eu acho que isso também só mostra, e eu acho que é algo que, pelo menos de onde eu vivo, em Londres, ou de onde eu venho, Lisboa, onde eu cresci, eu acho que há cada vez menos estes programas meio que na comunidade onde nós vivemos. Eu acho que antes havia mais coisas para nós interagirmos.
né? A parte de, ok, tem aqui uma rádio, tem aqui este programa para crianças, olha, vão lá passar um dia, ver se gostam ou não. Eu acho que cada vez menos há isso e meio que entristece-me um bocado, porque lá está, uma coisa que o teu avô viu, ok, tem jeito, vou levar lá para a rádio. E esse programa meio que agora foi o nascer, digamos assim, desta paixão e que tu agora fazes este tipo de vida e já vais para 20 anos de carreira. Com certeza, é um elo aí né, veio através da minha família, mas às vezes pode vir por outras influências. Eu ouço tantas pessoas falar que conheceram determinadas músicas, álbuns, programas de rádio, programas de TV através de amigos ou de figuras mais velhas que te influenciaram a ouvir determinado conteúdo, consumir determinado conteúdo. Eu acho que o rádio é um ótimo exemplo dessa relação que vai se perpetuando, né? Dentro da família, entre os amigos. E realmente é uma relação que a gente sente que aos pouquinhos parece, né, que a gente vai perdendo. Eu sei que a gente vai abordar ainda esse assunto, mas eu sinto que o rádio sempre teve essa missão, né, de ser uma ponte entre as pessoas, de ser companhia. Eu vejo o rádio muito sendo isso, né? E acho que é o que sustenta ele até hoje, inclusive. É essa sensação de companhia, de pertencimento. As pessoas vão em busca disso quando ligam o rádio, né? Não necessariamente só para ouvir uma música, mas para ouvir aquele locutor, tem credibilidade naquilo que ele fala, confia naquele conteúdo. Então, acho que o rádio tem essa força de conexão muito presente na vida das pessoas. Acho que tem um papel muito grande na comunicação, na forma de comunicar, né? Por exemplo, temos a televisão, temos a rádio, temos cinema, fotografia, etc, etc. Acho que é um papel muito, muito, muito importante. Como é que depois acontece aqui a mudança de Rio Grande do Sul para o Rio? Cara, quando eu morava ainda no Rio Grande do Sul, né, a primeira grande parte da minha vida até aqui eu vivi lá no Sul, né? Esse ano faz 4 anos que eu estou no Rio de Janeiro. Mas desde sempre era muito latente, era muito forte dentro de mim o desejo de ir para um grande centro. Podia ser até mesmo lá no meu estado, na capital do meu estado, porque eu venho do interior do estado, né? Mas o Rio de Janeiro, em especial, sempre foi uma cidade que pulsou muito em mim. E eu havia vindo 2 vezes de férias para cá, onde eu passei mais de 10 dias. E eu tenho sempre isso de ir para os lugares e tentar, ao máximo, me sentir local, não turista. Viver como um local. Exato. É uma das melhores formas de conhecer uma cidade. Não? Pois é. Isso pode acontecer, como no caso foi aqui, onde eu já tinha amigos vivendo aqui, vim para casa deles, né? Então já tive esse contexto através dos meus amigos, ou indo para algum lugar onde você faz o couchsurfing, ou fica em hostels, onde você tem uma conectividade muito grande, mesmo sendo um ambiente turístico, né, de passagem, pessoas que estão visitando. Eu já tive a oportunidade de ir em hostels, uma vez na Argentina, por exemplo, onde eu fiquei muito amigo de um funcionário do hostel e acabei fazendo um couchsurfing na casa dele no restante da minha viagem. E aí ele me levou para dentro da realidade local da cidade onde eu estava. Então, eu tenho muito essa vontade quando chego nos lugares como visitante, né? Prefiro ser visitante a que turista, né? Mas, e aqui no Rio foi assim, eu já desde os primeiros momentos aqui, já me senti muito conectado com a cidade e falei de cara, não sei quanto tempo isso vai levar, em que momento da minha vida isso vai acontecer, mas eu quero fazer dessa cidade o meu lar, assim. Isso aconteceu em 2021 ali, naquele momento, reta final de pandemia, né? A gente estava vivendo ainda esse momento, mas já não cabia mais espaço onde eu vivia. Eu pensei, é a hora de fazer esse movimento, preciso mudar um pouco o panorama da minha vida e vou em busca, né, desse sonho de viver no Rio. E aí, enfim, vendi todas as minhas coisas. Foi mesmo mudança assim? Foi. Foi aquela coisa, aquela revolução de vida, assim, né? Há quem diga que é o retorno de Saturno, né? Foi ali nos meus 28 anos, e acredita nisso e tal. Mas eu senti que não dava mais pra seguir com algo que não estava me completando. E aí, enfim, vendi minhas coisas, me despedi das pessoas queridas que eu deixei por lá, dos amores que deixei por lá, pra vir tentar a vida aqui no Rio de Janeiro e não me arrependo de maneira alguma. As coisas têm funcionado e a cidade me abraçou, como abraça todos que vêm pra cá com esse espírito de fazer do Rio, né, o seu lar, entendendo a cidade, entendendo suas dificuldades, entendendo suas mazelas, mas não deixando que isso seja o mais importante. O mais importante é
realmente como o Rio é uma cidade agregadora, acolhedora e, enfim, só corroborando o que eu já sentia de fazer aqui a minha casa. Mano, eu posso assinar por baixo porque apesar de eu estar aqui por muito pouco tempo, né? Eu meio já me senti em casa, né? E eu acho que há certas coisas que ajudam, como por exemplo, em termos de arquitetura, a andar o pouco tempo que eu já tive aqui a andar pela cidade, eu meio que lembrei-me algumas coisas de Angola, porque eu nasci em Angola, né? Cresci em Portugal, mas nasci em Angola. Mas mais cuidado, em termos de, aqui está muito mais cuidado. Mas a parte dos prédios antigos, a parte do ar-condicionado, aquele ar-condicionado antigo, né? Estar assim das janelas e tudo de janela, né? Man, parece que eu já estive aqui. Sim. Então isso fez-me sentir muito acolhido. Man, e por acaso, só o sentimento que eu tenho neste momento é passar mais dias cá. Claro. Lá está, eu viver a vida como visitante, como morador da cidade o máximo possível, Perfeito. dentro do tempo limitado que eu tenho cá, e não só como turista, Sim. digamos assim. Então tu, de certa forma, em muito pouco tempo, criaste uma grande ligação aqui com a cidade do Rio, né? E meio que o teu programa também, pelo que eu pude ver, tu tens pessoas à volta do Estado, digamos assim, que a determinada altura conectam-se contigo no programa e para bem falar o que é que está a acontecer em cada sítio do Estado, né? Como é que isso acontece? E qual é que é o objetivo disso? Atualmente eu apresento o programa Giro RJ segunda edição, né? Ele tem 2 edições. Pela manhã acontece a primeira edição, a Camila Greca apresentadora, e à tarde, de segunda a sexta-feira, das 4 às 5 da tarde, eu apresento a segunda edição. O Giro RJ é um programa que ele tem um caráter noticioso, ele é uma síntese de notícias, né? Então ele tem esse apelo do hard news, informações em sequência, né? Com intensidade, objetividade. E é um programa dentro da grade da programação da Rádio Roquete Pinto, que inclusive acho importante pontuar, é uma rádio tradicionalíssima do Rio de Janeiro, rádio pública do nosso estado, e que tem esse compromisso, né, de agregar ao máximo produções, conteúdos que envolvam o estado como um todo. Então o Giro tem essa característica de trazer informações mais voltadas ao interior do estado do Rio de Janeiro. Né? A gente tem uma programação que geralmente, até por estar sediado no Rio de Janeiro, fala mais local, fala mais da capital, da região metropolitana. O Giro vem nesse intuito de também fomentar de informações ao interior do estado. Então a gente tem aí as regiões do estado do Rio de Janeiro, Norte, Noroeste, o Centro-Sul Fluminense, o Médio Paraíba, região dos Lagos, região da Costa Verde, região serrana e a região metropolitana, onde a gente tem um repórter por região trazendo essas informações, de cada uma dessas regiões. Aí a gente faz um encontro dessas informações dentro do programa. Mas aí a gente tem um diferencial dentro do próprio Giro, que é... Mas por que a gente também não traz um pouco de música, um pouco mais de leveza em meio a essa correria do hard news, né? Muitas informações, muitas coisas, né? Muitas informações chegando às pessoas. Vamos quebrar um pouquinho isso também, trazendo música. E por que não trazer músicas de artistas da cena independente? Porque a gente sabe que o mainstream já dá toda a visibilidade a pessoas que já estão no movimento avançado de divulgação dos seus trabalhos, de acessibilidade, de visibilidade. E a gente sabe que tem muita gente talentosa que faz um trabalho formidável e que, infelizmente, não tem a mesma visibilidade. Por N motivos, né? Mas que não cabe nesse momento ressaltar. São muitas coisas que levam a isso, mas principalmente falta de oportunidade. E a Rádio Roquete Pinto é uma rádio pública, tem esse compromisso, já existe essa missão de aproximar a comunidade local, seja município, seja estado, de ter acesso, de ter vez na rádio. Então a gente teve essa ideia de trazer os artistas independentes para o programa, onde a gente trabalha com eles, dá essa oportunidade. Mano, eu acho que isso é de louvar, mano. E eu acho que depois também casa muito bem, lá está, com este contexto da Rádio Roquete ser uma rádio pública, né? Exato. E que melhor forma meio que passar essa possibilidade para alguém que está no início da sua carreira, né? Artista independente, e meio que proporcionar a essas pessoas ou o trajeto dessas pessoas. Já que tocamos nisto, como é que é, digamos, feita esse processo? Como é que vocês, dentro do que tu podes partilhar, como é que vocês
escolhem o artista independente X e não o artista independente Y. Portanto, acho bora pegar aqui, se eu fosse um artista e talvez pudesse ter o privilégio da minha música tocar na rádio, que passos é que a minha música tem de passar para talvez um dia ter a oportunidade de tocar no teu programa, por exemplo? Cara, hoje em dia, a gente não tem nenhuma limitação, vamos dizer assim, no que diz respeito aos estilos musicais, né? Na verdade, não existe nenhuma limitação. Uma coisa que a gente cuida e é necessário, vamos dizer assim, que seria um critério, né, que pode comprometer a participação de alguém ou não na programação, ele é um programa que vai ao ar às 4 da tarde. Então a gente tem uma gama de ouvintes um pouquinho maior, né, faixas etárias distintas ouvindo. Muitas crianças ouvem o programa. Então a gente tem um cuidado com palavras de baixo calão, né? Enfim, a gente tem um pouquinho de cuidado com isso, com algumas temáticas, às vezes, que são abordadas e que existe uma restrição de idade, que é algo que é natural. Qualquer programação de rádio, de TV, existe esse cuidado em relação à faixa etária, ao que você está trazendo para o ar e a responsabilidade que você tem com o conteúdo que você está disseminando. Então é a única coisa que a gente leva em conta na hora da apuração. A gente tem uma produção que faz a curadoria desse material, que entra em contato com os artistas. A gente tem criado hoje, e isso é bom ressaltar, já foram mais de 400 artistas independentes do estado todo do Rio de Janeiro que participaram, e a gente tenta criar vamos dizer assim, uma espécie de teia, uma comunidade dentro da própria classe artística que vai se ajudando. Então hoje estou recebendo uma determinada banda lá de, sei lá, Itaperuna, no noroeste do estado. Essa pessoa já pode nos ajudar a conectar com outros artistas da região. Exato. A gente vai criando essa teia, vai criando essa rede de apoio para ir trazendo para o programa, né? E isso é muito bacana. Então, critério mesmo seria necessariamente isso, né? E também é claro que o artista já tenha, no mínimo aí, 1 ou 2 canções gravadas com uma qualidade bacana para a gente poder rodar no ar, que eu acho que isso é importante. Já levamos em consideração diversas vezes artistas que, mesmo que gravando em casa ou não necessariamente no estúdio profissional, o som tinha a qualidade necessária para a gente poder rodar no rádio, não há problema nenhum. A gente tenta facilitar, inclusive, esse caminho para que o artista possa ter espaço, porque é justamente isso, eu acho que esse é o propósito. Muitas vezes o artista tem tantas dificuldades no início, ele precisa apenas ser visto, precisa ter uma mínima oportunidade, aí a gente vai ficar se apegando a detalhes, sabe? Dá pra ouvir o som do cara. Sim. Ele traduz naquele material a qualidade do trabalho dele, então por que eu vou estar entrando em pormenores? Eu não estou necessariamente fazendo programa para produtores musicais, para jurados de um programa de auditório. Não, são pessoas do outro lado. Pessoas que trabalham, pessoas que também correm atrás do seu e sabem o valor que tem a sua luta. Então, eu acho que a gente tenta facilitar ao máximo para que os artistas possam, independente do seu estilo musical, ter presença lá na rádio. E só trazendo uma ponderação aqui, João, você comentou que é importante esse espaço para pessoas que estão começando, mas não é só gente começando, não. Ok, então há um bocado de todos os níveis, Eu né? recebo direto, com frequência, pessoas que já têm 30, 40 anos de carreira e que ainda são independentes e que ainda estão nessa luta, que durante o dia, ou enfim, no turno oposto, são professores de escola, são, enfim, profissionais de outras áreas, advogados, enfim. Mas que tem aquela conexão com a música. Exato. E que quer também ser visto. Que não necessariamente quer viver somente disso ou que quer fazer sucesso. Sucesso é uma coisa meio relativa. Né? Sucesso para um pode ser uma coisa, para outro pode ser outra. São pessoas que apenas querem dizer, eu produzo, eu também sou um artista, apesar de não viver disso. E quero que as pessoas me conheçam. Então, esse é o legal do programa. A gente consegue receber pessoas das mais variadas gamas, credo, sexo, raça, cor, etnia, e que trazem esse trabalho, sejam profissionais ou não lá na programação. Sejam jovens artistas ou pessoas que já há muito tempo lutam por isso. Uma cena que eu acho super interessante lá está, quando tu falaste da parte de tentar numa qualidade aceitável, eu consigo ver isso, mas eu achei super interessante até
porque muita gente, quando está a começar e ainda não tem os meios, grava música no telefone, né? Eu sei de subscritores no canal, principalmente há uma live que eu faço esporadicamente, que é pedidos do chat. Né? Faço a live e basicamente é os subscritores a mandarem sugestões de músicas para eu reagir. E sim, vão mandar de artistas que já estão estabelecidos e tudo mais, mas depois também há aqui outra vertente, que é os artistas independentes que estão no canal também mandam a sua própria música. E eu sei de muitos que, mano, eu gravei esta aqui no telefone, não sei o quê. E às vezes eu fico tipo, uau, o nível de produção, o nível de talento. Ok, que a tecnologia meio que veio democratizar muito, né, esse acesso e cada vez mais só vai melhorando, mano, só vai melhorando. Que chega ao ponto de, se a pessoa não me disser que gravou no telefone, eu nem sei, Não mano. acredito aqui. Nem sei, mano. Ou seja, eu sei só porque ela mencionou. Sim. Então, eu achei muito interessante aqui esta parte que tu disseste de tentar uma qualidade aceitável em termos de som, né? Exato. E acho que faz todo o sentido. Mano, eu acho que o papel que o programa que tu tens na rádio, não só na parte de divulgação de notícias e tudo mais, mas este papel aqui na parte da música, acho que é muito importante. Porque é um dos maiores desafios de um artista, que é meio que... Eu acho que a rádio encontra-se numa posição meio que, na minha opinião pessoal, delicada. E eu até gostaria de saber a tua opinião em relação a isto. Porque para muitas pessoas, é como se fosse um meio de comunicação arcaico. Um meio de comunicação antigo. Mas, no que toca à parte de música, continua a ser um dos grandes objetivos de um artista, que é ter a música a tocar na rádio. É tipo, mano, a minha música está a passar na rádio. Né? Como é que tu vês o papel da rádio no mundo da música em relação a isso? Achas que está a conseguir acompanhar os tempos? Achas que tem de mudar algumas coisas para conseguir acompanhar um bocadinho melhor? Como é que tu achas que é o papel da rádio na indústria da música? Bem, são várias coisas aí dentro desse combo. Complexo. Vamos dizer assim. Mas eu enxergo isso de uma maneira muito tranquila, porque quando a gente fala sobre o rádio, você fala ouvir rádio, você imagina aquela caixinha com um alto-falante, onde você tem o dial e você procura a rádio ali. A gente está falando do rádio como ferramenta já há muitos anos. O rádio já acompanhou atualizações da comunicação, que não só de agora. Eu sempre senti a internet como algo que vem a facilitar isso, vem a agregar. E a gente fala há muitos anos, eu lá quando já fiz jornalismo, a gente tinha inclusive uma disciplina que se chamava rádio hipermediático, que era o rádio se complementando com outros meios de comunicação e principalmente com a internet. A gente está falando disso 2011, 2012, né? Algo aí de 12, 13 anos atrás. Hoje está muito mais acelerado esse processo de hipermídia, né? De convergência das mídias. O rádio tem uma missão social, antes de mais nada, cultural, dentro da sociedade, que eu acho que foi muito além de qualquer avanço tecnológico. E isso que você fala, os músicos, né? Muitos querem tocar no rádio, querem instalar. Eu acho que só muda a forma como você comunica. A forma como você utiliza os meios para comunicar. Porque ainda tem muita gente consumindo, principalmente o Brasil. O Brasil é um país consumidor de rádio. E aí entra outra questão também, que é mercado, né? A necessidade de se fazer dinheiro nas grandes empresas de comunicação que acabam dominando a produção de rádio no país. Mas o rádio como um todo ainda é, sim, um meio formador de opinião, né? Que traz novidades, que também traz tendências, mas em convergência com a internet. Ele comunica. E as empresas de rádio, as empresas de comunicação que melhor entenderem essa convergência, de poder desenvolver um produto de comunicação que caiba no rádio como meio tradicional e que também possa ser veiculado na internet, vai entender de uma maneira mais sutil e tranquila o que é o futuro do rádio. Então, acho que ele como meio é muito importante e as tecnologias só tendem a ajudar nessa relação. E até por uma questão de confiança, João.
antes de mais nada, antes da forma de transmissão do rádio, ser uma antena lá, transmitindo um sinal, e que você também pode ouvir pela internet, ela é uma instituição, uma empresa, uma entidade que, em tese, busca oferecer um produto, um trabalho de qualidade, de confiança, com veracidade, com compromisso com os fatos. E eu acho que é isso que as pessoas se apegam. Onde que eu posso ouvir determinada informação ou programação que eu sei que eu posso confiar? Que eu sei que está sendo feito com preocupação, com cuidado, com responsabilidade. E eu acho que isso é insubstituível, né? A internet é super democrática, traz muitas pessoas produzindo conteúdo, mas ainda é importante que se preocupe, né? Ainda mais em tempos de fake news, de informações Exato. falsas, de desserviço nesse sentido. Eu acho que o rádio, a TV, em convergência com o que está vindo na internet, que é muito bacana, só tende a agregar e eu vejo que é isso que é o futuro. É por aí que a gente vai. Como é que vês o papel da música em relação a isso? A essa parte da rádio também ter a parte de uma instituição e passar a verdade. Achas que a música tem alguma relação com isso ou não? Não necessariamente em relação à verdade em si, porque cada artista tem a sua potência e por si só já tem uma responsabilidade. São pessoas que entendem o que está vindo, né, do seu talento e tem uma mensagem a passar, independente de qual seja. Alguns artistas se posicionam de determinada maneira, outros de outros têm outras formas de comunicar os seus versos, de produzir suas melodias. E essa pluralidade artística é fundamental. Então, não creio que seja nesse sentido. Eu acho que o rádio, que é o que a gente estava falando antes, tem um compromisso sociocultural importante, que muitas vezes ele é um trampolim, por ser um meio de massa, onde muitas pessoas estão ouvindo simultaneamente, você trazer o artista naquele espaço faz com que ele seja ouvido por uma maior gama de pessoas. A internet hoje é muito nichada, né? Você acaba indo no seu nicho de consumo, é difícil. Mano. Eu acho isso muito interessante. Nós às vezes esquecemos que é engraçado porque a internet abre o mundo, mas de certa forma, por causa muito dos algoritmos e tudo mais, o algoritmo vai mostrar aquilo que ele acha que tu queres ver. Gosta, E nós acabamos por esquecer que nós pensamos que estamos a ter acesso ao mundo, mas de certa forma nós estamos a ter acesso ao mundo através da nossa bolha. Exato. Na internet. Exatamente. Eu acho eu há muito pouco tempo li uma reportagem sobre isso. Principalmente foi na altura das eleições dos Estados Unidos e tudo mais do ano passado, que falava sobre isso, que eles quando estavam a tentar ter uma noção de como é que o pessoal ia votar e tudo mais, meio que esquece que, imagina, eu vou votar no partido X e tu ficas com aquela noção que todos que estão à tua volta também vão votar no que tu vais votar, mas depois, não, isso é a tua bolha. Exato. E meio que cria aquela desconexão com o que está a acontecer fora, com a realidade. Exato. Eu acho isso muito interessante. Ó. Isso é bacana do rádio ainda e dessas produções, e volto a dizer, isso não tem nada a ver com formas de divulgação desse conteúdo. Pode ser para quem está ouvindo, no caso do rádio, por antena, como a gente chama, que é lá o tradicional, né? Procurando no dial a frequência da emissora, ou pode ser ouvindo pela internet, os podcasts, os conteúdos que são direcionados para os streamings, independente, você ter uma produção que não é feita baseado nesses algoritmos. Essa rádio tem uma grade de programação pensada de acordo com o seu perfil editorial, com os seus interesses de maneira geral, mas que ela está te oferecendo, olha, em determinado horário você pode ouvir isso, ou você pode ouvir um outro estilo de programação. Para quem vai para o streaming, eu te dou aqui o podcast X, Y, Z, A, B, C, enfim, não é só de acordo com o que você necessariamente sempre consome. Estou te dando outras opções aqui também, né? Falando um pouquinho pro meu lado, dentro da grade de programação da rádio, nós temos programas de funk, de samba, de pagode, de carnaval, de rock and roll, de reggae, hip hop, rap, cultura de periferia, programas culturais direto falando sobre livros, falando sobre cinema, teatro, que são coisas que
alguém pode não gostar tanto de teatro e gostar mais de, enfim, música clássica. Dentro ali da produção da rádio, você vai encontrar uma gama que, deixa eu ver o que os caras estão falando aqui nesse sentido, ou quero conhecer um pouquinho mais de teatro, deixa eu botar aqui o programa, quero entender o que está acontecendo, e que eu acho que foge um pouquinho, né, nessa escalada aí do algoritmo, ditando para você a permanência na bolha, porque eu sei que ali você consome e ali você retorna visualizações para o meu anunciante achar um barato o teu produto. Mas aí no que diz respeito a fomento de cultura, de arte, para as pessoas que estão buscando isso através da internet, fica um pouco mais limitado, né? Já tiveste alguém, imagina, a dizer-te, mano, ouvi o teu programa e aquela música ficou na minha cabeça e depois fui consumir, ou talvez tentar saber um bocadinho mais do artista, porque uma das vertentes do teu programa é que tu também tens a parte do próprio artista divulgar um bocadinho mais sobre si, né? Não só podes tocar a música, mas também para alguns artistas eles falam um bocadinho mais sobre eles e isso. Quando a gente teve a ideia de trazer as músicas da cena independente durante o programa, veio junto disso a ideia de trazer um áudio que o artista podia mandar rapidamente, né, pelo aplicativo, enfim, uma mensagem rápida falando um pouquinho rapidamente sobre a trajetória, enfim, tô aqui na programação da rádio, mandar um beijo pra vocês, esse é meu novo som, algo nesse sentido. Mas eu pensei, e se a gente botar esse artista ao vivo, nem que seja por 5 minutos, falando essas informações, criando uma certa aproximação humana ainda maior com o ouvinte, dizendo, olha, eu estou aqui nesse momento para mandar uma mensagem para você, né? Contando alguma coisa sobre a sua carreira, as suas inspirações, o que está pensando para o futuro. Cria uma relação, mesmo que inconsciente nas pessoas, de confiança, de proximidade. Então, todos os dias a gente coloca esse artista para bater um papo com a gente rapidinho, falando um pouquinho sobre o seu trabalho e toca as 2 ou 3 músicas que ele trouxe pra gente na programação. Então, cria essa relação. E respondendo o que você me perguntou, já teve gente que disse, cara, eu não imaginava, eu tinha um certo preconceito com determinado estilo musical, né? E, poxa, esse artista de hoje trouxe uma ideia, né? Um ponto de vista diferente, com uma letra super agregadora que me fez ter outra visão, cara. Me fez ter outra visão. Então acontece muito isso. Tem esse feedback. E isso é o rádio. Isso é o rádio. Porque eu tive esse retorno, João, e isso é importante falar, e isso, o factual, o ao vivo, o rádio de dial oferece mais, que é, o ouvinte mandou a mensagem, eu vi ela instantaneamente e já falei ela no ar. Não precisou passar por uma pré-produção que me mandou isso, olha, fulano, ciclano, mandou mensagem tal, com a mensagem assim, fala sobre isso hoje. Não, eu tava ali no ar, olhei o nosso WhatsApp ali da rádio, ele mandou mensagem, eu li, e já li com o músico no ar. Eu falei, ó a mensagem que o cara mandou aqui, olha que bacana. E cria essa relação. E aí se funde, tudo faz sentido. Então isso é uma coisa que é muito bacana e é uma característica específica do rádio, essa coisa do feedback, instantâneo, né? feedback instantâneo da pessoa que está recebendo a tua mensagem já conseguir se comunicar contigo instantaneamente. E ainda mais com o advento da tecnologia, aí falamos sobre a tecnologia fazendo bem, se reunindo muito bem aí com o meio tradicional, que eu tenho um aplicativo de mensagem instantânea fazendo com que o ouvinte consiga se conectar comigo, se comunicar comigo na hora, no momento. Não preciso nem atender um telefone e ouvir o que ele tem para me dizer. Ele me escreve e a gente já consegue dar sequência nessa conversa. Mano, isso por acaso é algo que eu reparei muito aqui no Brasil, que é a conexão que os negócios têm com o WhatsApp é completamente diferente. Imagina, e isto até eu não sabia, né? Portanto, ou seja, a rádio tem o WhatsApp que as pessoas podem mandar mensagem. Exato. Eu estava aqui, fui numa loja de roupa e estou lá, eles têm WhatsApp. Eu assim, como assim a loja de roupa tem WhatsApp? E depois eu estava a trocar tipo mensagens e eu estava tipo, mano, acho que isto aqui é muito. Pelo menos o meu contacto dessa forma foi aqui, né? As entidades do negócio terem WhatsApp e as pessoas poderem falar diretamente. Muitas negociações acontecem pela internet, pelo WhatsApp, exato. Muita coisa. Não precisa mais você ir até o lugar. Não, quero. Ou chamar. Antes tinha muito aquela parte de ligar para a rádio. Ligar, exato. Era a maior forma, né? E ainda mais antigamente, mas antigamente que eu digo, ainda na década de 90 ainda acontecia isso, cartas. Enviar cartas para a rádio. Tinha muito isso, cara.
uma relação interessante, mas é isso. O WhatsApp facilita muito essa relação ainda mais. E no rádio, por poder olhar para a mensagem, estando no ar e comunicar aquilo, né? E traz essa sensação de pertencimento, João, que é o que eu falava antes. O ouvinte manda uma mensagem e instantaneamente o locutor traz a mensagem dele, fala o nome dele, dos familiares dele, cria relação, ele se sente pertencente àquilo. Poxa, eu não sou só mais um aqui tentando, não, eu também faço parte aqui, né, desse time dos ouvintes do Gira RJ, da Rádio Roquete Pinto. Me sinto também abraçado por ele nem me conhece, mas me abraça, me coloca dentro da programação da rádio. Isso faz toda a diferença. Eu, por acaso, agora estava a lembrar-me, eu não sei o nome de cabeça, mas eu depois mando para ti. Eu sei que há um site que mandaram para mim já, eu acho, há 1 ou 2 anos, que basicamente tu podias conectar com rádios à volta do mundo. Sim. Mas eu depois mando para ti. Eu acho que seria muito fixe para o pessoal ter acesso a isso também. Eu lembro que na altura, quando mostraram isso, eu tipo a conectar-me com uma rádio no Japão. Perfeito. E tipo ouvir a música que estava a dar e não sei o que, assim, nossa. Tipo, ou seja, a internet fazer com que eu me conecte super rápido com uma rádio que se não fosse a internet eu não teria acesso, né? Exatamente. Que era aquela parte do dial e tudo mais. Eu acho que isso também é muito fixe. Eu depois... Rompe as limitações físicas que, né, que acaba... A transmissão por antena acaba trazendo uma limitação. Isso é importante dizer. Eu tenho, inclusive, puxando esse gancho, tem um aplicativo no meu celular, que é um site já de muitos anos, que eu utilizo e ele agrega rádios do mundo inteiro. E eu, desde moleque, até por gostar de rádio, sempre ouvi rádios de vários cantos do mundo. Eu posso salvar minhas favoritas ali. Então, hoje eu tô a fim de ouvir tal coisa. Procuro ali, coloco a rádio que eu quero ouvir naquele momento. Eu quero esporte. Eu já sei qual rádio eu vou. Quero uma música um pouco mais pop, eu já sei onde eu vou. Então, isso é possível. E uma característica, né? A gente estava falando que eu comecei no rádio muito cedo, eu sou do interior do estado do Rio Grande do Sul. As grandes rádios do Brasil, os grandes grupos de comunicação, onde lá atrás ditavam ainda mais as tendências de música, de consumo, enfim, de tudo, sempre estiveram nos grandes centros. Então, sempre foram muito distantes de mim. A partir do momento que eu tenho na internet a possibilidade de ouvir essas rádios, eu vou me conectando também com o mundo. Exatamente. Eu posso morar lá em Palmeira das Missões, interiorzão do Rio Grande do Sul, mas ouvir rádios de São Paulo, ouvir rádios de Porto Alegre, ouvir rádios do Rio de Janeiro, de Nova York, de Londres, de Lisboa, da Angola, do Japão. E isso é muito, muito doido, assim. E é algo que acabou vindo com o advento da internet. É algo que tu fazes ainda com alguma frequência hoje em dia? Faço, com certeza, com certeza. Inclusive, as pessoas à minha volta acham muito doido, porque, enfim, eu tenho 32 anos, sou, né, uma pessoa ali dos anos 90. Muita gente da minha idade para mais novo já não tem tanto esse vínculo com o rádio, né, antigo, de dial e tal. E ouve mais as programações de podcast, mais no on demand. Eu não. Eu sou um cara do rádio. Eu escuto rádio. E aí eu vou fazer uma comida, vou fazer uma janta, vou fazer um almoço, vou fazer algum reparo na minha casa, vou tomar banho, qualquer coisa, eu ligo o rádio. E as pessoas, cara, você é do rádio mesmo? Eu falei, eu sou do rádio. Eu vou lá, já levo meu celular, já levo minha caixinha de som, ligo e ouço rádio. Eu adoro e... tem essa relação muito forte. Não, eu acho isso muito fixe, mano. Porque imagina, eu já sou meio que o contrário. Eu sou do YouTube. Pois é. Eu vou tomar banho. YouTube. Ou meto música no Spotify ou então YouTube. Estou a cozinhar não sei o quê. YouTube. É muito engraçado. O YouTube é meio que a minha rádio, digamos assim, do dia a dia, ou então a minha televisão do dia a dia. O YouTube, querendo ou não, é uma das primeiras plataformas que dá sentido ao que eu te falava sobre o rádio hipermediático, sobre esse encontro das mídias. Eu sempre tenho uma ideia muito clara de, usando pro lado do rádio, programas que eram feitos dentro de um estúdio de rádio, totalmente voltado pro rádio, mas que tinham câmeras espalhadas nesse estúdio e que transmitiam ao vivo essa programação lá no YouTube. E aí tinha muita gente que começou... Hoje em dia isso é muito comum. Muito comum. Né? Mas na época não era. Cara, é assim que funciona. Que barato. Olha como eles fazem. Olha como é que é o processo.
e aí você tem lá um operador de áudio, e aí o apresentador, e aí você olha a distribuição, o layout de uma transmissão de rádio, e as pessoas se encantam ainda mais. E outra bolha que furou também com a chegada da internet, os locutores, os apresentadores botando a cara, as pessoas conhecendo. Esse cara que é o dono dessa voz. Isso é muito bacana. O YouTube é uma das primeiras plataformas que dá essa possibilidade, né? De converger as mídias, né? Eu acho que isso é evolução, porque eu acho que nós hoje somos muito visuais. Somos cada vez mais visuais, principalmente com o smartphone. Estimulados por telas. Né? As redes sociais, então nós meio que... Eu, pelo menos, eu sou muito visual. É super engraçado, porque eu não sou pessoa de ouvir podcast só a parte de som. Sim. Mas se o podcast tiver a parte de imagem, eu vou priorizar a parte de imagem. Olha só. Porque eu sou visual. Então é meio que engraçado a forma também... Lá está, como é que nós consumimos as coisas, né? Consigo ver que tu és muito mais som. Exato. Né? Então para ti, metes ali a rádio, está de boa. E eu sou muito mais visual. Claro. Acho isso muito, muito interessante. Até pelo jogo do imaginário, né, João? O rádio, como eu criei essa... como eu tive essa construção baseada no imaginário, de ouvir a pessoa e imaginar aquele contexto, o cenário, tanto do que ele está falando como do que ele está inserido. Sempre achei isso um barato. Quando eu tô lá fazendo comida... enfim, e ouvindo rádio, tô imaginando o cenário que aquele profissional está, né, trazendo, comunicando naquele programa, naquele horário. Então, exatamente, eu vou mais ou menos, né, você é um cara que já é mais visual, preciso olhar aquilo que ele tá falando. Eu gosto também, não que eu não seja também visual, mas, né, naturalmente, mas gosto dessa construção do imaginário, de pensar. Só não o jogo de futebol, João, que aí é um desespero danado, é um ataque cardíaco atrás do outro. Eu prefiro ver o jogo, senão não tem como. Já houve algum artista que tu tiveste conhecimento pela rádio e que depois passaste a acompanhar de uma forma mais próxima o trabalho deles e tudo mais, ou não? Você fala ao longo da vida ou agora profissionalmente? Profissionalmente, os dois. Profissionalmente, com uma frequência... gigante, porque profissionais de altíssima qualidade, né, passam pelo programa lá no Gira RJ, e a gente se surpreende com a qualidade do trabalho, apesar das dificuldades, apesar dos contextos que envolvem o trabalho deles, a gente recebe profissionais de altíssimo gabarito, de uma qualidade musical incrível. Então eu me surpreendo com uma frequência absurda. Sempre grandes profissionais passam por lá. Pela sua luta, pela vontade de fazer a diferença, por trabalhar com arte, que não é fácil, mas é natural, né? Às vezes a gente se vê ainda mais impactado com algumas pessoas que passam por lá, então isso acontece com uma frequência muito grande. Na construção do meu gosto pessoal de música, o rádio teve grande influência, principalmente no passado, e ainda mais uma época que eu... trocava muito com amigos, com a minha família. Como eu te disse, a minha família sempre foi muito do rádio e muito musical, então sempre tive boas influências nesse sentido. Mas sim, o rádio também sempre foi uma forma de conhecer novos artistas. Eu peguei um pedaço, né, João, da era ainda onde a internet não era acessível, e era no rádio que a gente descobria as coisas e ouvia as músicas, então... Baixar álbuns e CDs. Exato, internet de escada, ficar de madrugada para pagar um pulso só. Eu digo sempre, nós somos meio que a geração do meio, né? Da transição. Então ainda apanhamos um bocadinho do antigo e o novo. De ter o horário para sentar e assistir o desenho animado. Exato. Comendo um sanduba. Que estilo de música é que o Guga ouve no dia-a-dia? Que estilo de música é que tu acabas por ouvir mais no dia-a-dia? Vou pelo caminho do eclético. Okay. Não. Naturalmente, pela minha profissão, a gente ouve um pouco de tudo. E hoje em dia, João, eu sou um cara que aprendi a absorver o que eu me identifico com cada estilo. Por exemplo, eu nunca fui da música sertaneja, um exemplo, né? Que aqui no Brasil a gente tem esse estilo muito forte. Não é um estilo que eu costumo ouvir, vou colocar para ouvir. Mas às vezes até em festivais... Mas consegues apreciar. Né? Consigo apreciar o que naquela música me agrada. E eu descobri,
grandes músicos, músicos de excelente qualidade do Brasil, altamente técnicos, altamente profissionais, que tocam esses estilos musicais, de ver shows. Ali, principalmente no período da pandemia, tinha muita live aqui no Brasil de artistas. E ali a gente se reunia com amigos para fazer um churrasco, para curtir. Não no período necessariamente da pandemia, né? O legado que ficou depois. E aí Sim. você colocava... vamos botar a live que rolou lá de fulano pra tocar. E aí, às vezes eu ficava olhando, cara, que solo é esse que esse maluco aqui tá fazendo? E aí ia descobrir, esse cara era do rock, que é um estilo que me agrada muito. Eu sempre bebi da fonte do rock, desde moleque, sempre fui muito do rock, adorava rock nacional, rock internacional, rock gaúcho, inclusive, lá do sul do meu estado, que tem uma força no rock muito grande. Mas eu pensava, cara, olha isso, esse cara aqui gosta do que eu gosto, tem as mesmas influências que eu, mas profissionalmente foi por outro caminho, tá fazendo um som no estilo que necessariamente não me agrada, mas olha o baita artista que ele é. E aí começar a acompanhar o cara e ver que ele a gama profissional dele é muito grande. Isso aconteceu com outros estilos também. Eu gosto muito de rock, gosto muito de reggae, de rap, hip hop, que também tem uma força muito grande aqui no Brasil. Então, mas não fico preso nisso. Gosto muito de MPB também, naturalmente, porque o Brasil sempre disparou para o mundo grandes artistas que são sensacionais. Sou apaixonado por um cara, inclusive, que teve influência em eu ir morar na Tijuca, aqui no Rio de Janeiro, que é o Tim Maia. Me aprofundei em Tim Maia, então aí vi que ele era tijucano e eu pensei, caramba, eu quero viver isso. Mano, Tim Maia, então, até nesse sentido, né, essa influência desses artistas brasileiros. E eu sou bem bairrista nesse sentido, João. Então o Tim Maia é considerado MPB? Ele é soul music, né? Ele é o nosso rei do soul brasileiro, vamos dizer assim, né? Mas, enfim. Eu curto muito, mano. Curto muito Tim Maia. Principalmente, lá está, a parte soul, a parte jazz que tem na música dele. Exato. Eu acho que é muito forte. Exatamente, E até músicas dele influenciaram outros artistas de outros gêneros, mas ele tem essa força muito grande, né, do soul, e foi uma marca muito forte, aí, principalmente depois que ele volta dos Estados Unidos, daquela loucura toda que ele viveu por lá, encarando um Brasil em plena ditadura e trazendo novas tendências. Enfim, Tim Maia é um cara que dispensa comentários, mas tem muita gente boa aí, João. Jorge Ben, Caetano, Gil, Gal Costa, Rita Lee, que eu sou apaixonado no rock. Conheço e muito por causa da minha mãe. Quem? Por causa da minha mãe. Mas qual artista? Não, esse grupo aí. Esse grupo aí conheço por causa da minha mãe, porque é algo que eu digo sempre. Eu acho que o facto de ser angolano ajuda imenso, porque nós temos uma conexão muito forte com o Brasil em termos de entretenimento. Sim. Portanto, nós consumimos muito música brasileira, nós consumimos muito a parte de televisão, novelas e tudo mais. Então, é meio que o conhecimento que eu tinha de artistas brasileiros em termos de música antes vinha por parte da minha mãe. Né? O pessoal das antigas, digamos assim. E o conhecimento que eu estou a ter agora do pessoal novo vem por causa do canal. Então é meio que este mix. E às vezes quando eu digo ao pessoal, mano, eu ouço um bocado de tudo, conheço este artista, aquele artista, o pessoal fica, ei, mano, como é que tu conheces isto, não sei o quê? Dona Luzia. Minha mãe. Dona Luzia não falhou comigo no que toca a educação musical em termos de meter o máximo de diferentes estilos a tocar em casa. Sim. Era impressionante. Não há uma fonte mais confiável que essa, né? Não há, mano. Não há, mano. Ela meio que foi a minha rádio, digamos assim, né? Tocar estilos diferentes e tudo mais. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer com ela até hoje, com a minha mãe, é... Nós temos uma cena que a paixão pela música é tanta que às vezes nós metemos no YouTube e ficamos horas e horas só a ouvir música. E é engraçado o papel da música em termos de associação de memória. Porque ela, imagina, ela mete, olha, esta música nós ouvíamos muito antes. Ela mete e depois começa a contar histórias, né? Claro. Naquele tempo era isto, era aquilo, não sei o quê. Olha, esta música aconteceu isto e aquilo. Então é um momento que eu adoro, esse momento. É uma conexão diferente que nós criamos ali através da música. Claro. Lá no programa a gente fala tem uma unanimidade, assim,
né? Nas entrevistas, muitas vezes eu recebo pessoas, como eu te falei, que também trabalham em outras áreas. E eu já recebi músicos que são psicólogos, psiquiatras, trabalham com pesquisa de neurociência. E a gente fala muito sobre a música como um processo terapêutico. Tanto de cura, você buscando respostas, buscando referências para mudar de vida, enfim, inspirações, como também criação de conexões com família, com amigos. Nesse caso, eu te entendo muito, porque eu e minha mãe, a gente conversa muito sobre música, trago memórias afetivas de música com ela, sempre, e às vezes ouvindo rádio, tocam músicas que ela me passava quando eu era moleque, e eu digo, pô mãe, acabei de ouvir aquela música que tu me mandou, assim, assado, nossa, me veio uma lembrança maravilhosa, e ela, pô, cheguei a arrepiar aqui, caramba, e a gente conversa muito sobre isso, então eu acredito demais nisso, não só porque é algo que pulsa dentro de mim, de acreditar na música como terapia, mas porque lá no programa, a gente conversando com os músicos, eles corroboram com essa ideia, com essa tese. Tanto eles como produtores de música, criadores daquela arte, como as pessoas que recebem. De pessoas que chegam e dão feedback pra eles. Cara, tua música... Nossa, eu tava passando aqui por um momento, tava com um monte de confusão na cabeça e a tua música me impactou, né? Me trouxe uma inspiração, uma vontade de buscar uma ajuda, de buscar uma mudança. E eu acho que, cara, isso, né, por si só já é lindo e já diz o quanto é importante que a gente cultue isso, incentive as pessoas que produzem, dê espaço para essas pessoas, porque, principalmente, né, falando aqui do Brasil, a nossa realidade, acredito que, né, se a gente for olhar para Angola também, que tem uma riqueza cultural tão grande, a gente tem uma pluralidade muito grande. Então tem que incentivar isso mesmo, não ficar dependente dos algoritmos nos dizendo aí o que é maneiro ou não, o que é bacana, o que é bonito ou não, né? Possibilitar que todas as pessoas possam manifestar a sua arte, sua criação. Como é que tu vês a evolução da rádio nesse papel, digamos assim? Como é que tu vês o papel da rádio no futuro? Seguindo com esse compromisso sociocultural de ser um espaço de oportunidade e de encontro, seja de pessoas que estão buscando espaço para divulgar seus trabalhos, sejam para pessoas que estão buscando conteúdo de qualidade, com veracidade, com responsabilidade, ou sejam apenas pessoas que buscam companhia, que queiram entretenimento de qualidade, que se identifiquem com alguém e queiram todos os dias encontrar esse alguém para dar sentido às suas rotinas, amenizar um pouquinho as dores do dia a dia, né? Que todo mundo tá na batalha e às vezes a gente encontra um certo conforto aí no rádio, na palavra de alguém. Eu acho que é isso. E que tem tudo para seguir caminhando. Novas tecnologias, mídias tradicionais, buscando sempre chegar num meio comum de qualidade, de responsabilidade e um trabalho sério, assim, para as pessoas que se oportunizam a acompanhar esse trabalho. E como é que tu gostarias que as pessoas se lembrassem do Guga Simões, locutor da rádio? Que já vais fazer 20 anos e Deus queira que faças ainda mais anos de carreira. Como é que tu gostarias que as pessoas se lembrassem do Guga, o locutor? Cara, de que se elas me ouvirem, se elas ligarem o rádio, ou seja, o meio que eu estiver, que hoje, 2025, ou se elas me ouviram lá em 2006, quando aquele Guguinha de 13 anos começou, ou aquele Guga lá da frente, que construiu aí um trabalho, que acreditou na profissão, que elas vão encontrar o mesmo cara, apaixonado pelo que faz, preocupado com essa responsabilidade que a gente tem de ocupar um espaço privilegiado de fala e usar esse espaço de forma responsável, oportunizando as pessoas dentro das suas limitações, sempre oferecendo isso, porque a gente sabe que também precisamos respeitar muitas vezes, né, as necessidades também da entidade, da emissora, né? A gente não pode fazer o nosso interesse próprio predominar nesse sentido, é o interesse público e a instituição, enfim, mas que elas saibam que vão encontrar esse cara apaixonado e dedicado pelo que faz. É o que eu pretendo. Guga, muito obrigado por ter estado aqui. Essa paixão é visível, mano. Eu acho que é super visível
a paixão que tu tens pela rádio. Consigo ver meio que, lá está, não só por me dizeres que começaste aos 13, mas eu consigo visualizar isso. E acho que vai continuar por muitos mais anos. Obrigado, mano. Obrigado, João. Prazer Obrigado. imenso, viu? Prazer. Obrigado, gente. Pessoal, ficamos aqui pela entrevista com o Guga Simões. Eu vou meter aqui na descrição do vídeo também o Instagram do Guga, a rádio, sem contar aquele site para vocês terem acesso também a outras rádios aí pelo mundo. Eu também hei de meter aí. Espero que vocês tenham gostado e já sabem, vejo no próximo episódio de On Set Call. Mano, Valeu, João. obrigadão. Obrigado, irmão. Satisfação, cara. Poxa, Vamos tô aí. arrepiadaço. Valeu.